Os arranha-céus são uma marca registrada da cidade de Nova York e até mesmo dos Estados Unidos. Afinal de contas, é o segundo da lista de países com os prédios mais altos do mundo. Mas no meio dessa enorme quantidade de prédios altos, existe um que se destaca pelo formato inclinado do telhado e por ter mantido durante quase 2 décadas um dos segredos mais bem guardados do setor imobiliário americano. Um prédio que guarda curiosidades desde a compra do terreno, passando por dificuldades técnicas e uma história que poderia ter provocado uma das maiores catástrofes dos Estados Unidos. Você sabe de qual prédio estamos falando? Que segredo é esse que ficou escondido por tanto tempo? Seria verdade que uma estudante evitou uma tragédia? Se você quer saber as respostas, preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar nosso conhecimento global sobre Nova York e o caso da Citicorp Tower. E se você se interessa por assuntos militares, com certeza vai gostar do nosso canal Conhecimento Militar. Na década de 60, o Citicorp, um dos maiores grupos financeiros dos Estados Unidos e que atualmente se chama Citigroup, necessitava de uma nova sede para suportar o crescimento da empresa. Dentre os vários desafios que o grupo precisaria enfrentar, o primeiro era encontrar um terreno adequado em um distrito que já estava todo ocupado. Mas aparentemente encontraram uma boa opção entre as ruas 53 e 54 da Avenida Lexington. Para uma empresa com muito dinheiro, adquirir o terreno seria algo normal. Porém, os líderes religiosos da Igreja Presbiteriana de São Pedro recusaram todas as ofertas e somente após muita insistência concordaram em vender o terreno ao lado do templo e o espaço aéreo. Com essa compra, o prédio poderia ser construído sobre a igreja. Parece loucura, né? Mas era a única opção naquele momento e a empresa aceitou. Para a missão de projetar um prédio que deveria ter a maior parte de sua estrutura suspensa, foi contratado o arquiteto Hugh Stubbins, que projetou o prédio de 279 metros de altura, apoiados em 4 pilares de 34 metros de altura cada um. A dificuldade do projeto foi agravada devido às características do local e os pilares de sustentação, que geralmente são posicionados nas esquinas dos edifícios, precisaram ser deslocados até o centro das fachadas do prédio. Essa mudança de locação dos pilares muda completamente a maneira de distribuição do peso do edifício e das outras forças que a estrutura precisa para resistir e representa um desafio extra para a equipe de engenharia. Para resolver um problema dessa complexidade, foi contratado o renomado engenheiro William Le Mesurier, que propôs uma solução interessante que, segundo ele próprio, surgiu enquanto ele jantava em um restaurante. Inclusive, o primeiro esboço da ideia foi feito em um guardanapo. A solução para o problema foi a construção de uma estrutura metálica em forma de V, que seria responsável por transmitir as cargas das extremidades até o centro da fachada. Assim, elas seriam descarregadas nos pilares e, consequentemente, chegariam na fundação do prédio. A solução poderia parecer ideal, porém, a estrutura metálica dessa forma não apresentaria a rigidez necessária e o prédio, ainda que teoricamente pudesse suportar grandes tempestades e furacões, mesmo assim balançaria muito. Para resolver isso, o famoso engenheiro, que era também professor de Harvard e do MIT, propôs a instalação de um amortecedor de massa, um equipamento que serve para reduzir as vibrações provocadas durante um furacão, por exemplo. Agora, com tudo resolvido na prancheta, é hora de partir para a ação e iniciar a construção. Será que foi fácil assim? Bem, as dificuldades começaram junto com a obra. Logo de cara, a equipe percebeu que seria impossível executar a fundação da obra sem afetar o templo. Então, finalmente, os pastores decidiram vender o terreno e permitir a demolição da igreja, mas com a condição de que uma nova fosse construída posteriormente. Trato feito. E se um dia você estiver passando por lá e vir essa igreja, já sabe por que ela está lá. Apesar dessa dificuldade inicial, a obra seguiu em frente e em 1977 foi inaugurada a Citicorp Tower, que naquele momento era o 8º prédio mais alto do mundo, e nessa ocasião, Le Mesurier declarou que aquela era a sua melhor obra. E realmente era, mas, como já veremos, esse título poderia durar pouco tempo. No ano seguinte à inauguração, uma estudante de engenharia entrou em contato com o escritório no qual Le Mesurier trabalhava.
Diane Hartley era uma estudante de engenharia da Universidade de Princeton e estava realizando um trabalho sobre a Citicorp Tower. Por telefone, ela pediu para falar com o engenheiro responsável pela obra e, como Le Mesurier tinha saído, ela conversou com outro engenheiro do escritório. A estudante disse que, pelos seus cálculos, o prédio somente suportaria fortes ventos que atingissem suas fachadas pelas faces, mas que, segundo sua apuração, caso os ventos fortes atingissem a estrutura nos cantos, o prédio poderia cair. Apesar de não acreditar na estudante, o engenheiro informou ao chefe da ligação recebida e o renomado profissional resolveu escutar a estudante e fazer algumas verificações. A descoberta deixou Le Mesurier aterrorizado. Ao refazer as contas, o engenheiro se tranquilizou. Os ventos no canto do prédio aumentavam em até 40% as forças que eram aplicadas na metade da estrutura, e segundo os cálculos, ela resistiria. Contudo, tinha um detalhe. De acordo com o projeto, as ligações, ou melhor dizendo, as uniões da estrutura, deveriam ser realizadas por meio de soldas, mas foram executadas com parafusos. Isso mudava tudo, e a estrutura que deveria resistir a eventos que acontecem provavelmente a cada 700 anos, poderia resistir a um de 55, e caso o prédio ficasse sem energia e o amortecedor de massa deixasse de funcionar, uma tempestade que tem probabilidade de ocorrer a cada 16 anos poderia derrubar o prédio. Mais que isso, um acidente dessa magnitude provocaria um desastre incalculável em uma das maiores cidades do mundo. Algo precisava ser feito e rápido, pois a temporada de furacões estava se aproximando. O problema foi comunicado ao arquiteto e ao Citicorp, junto com a proposta de solução. Todas as juntas que foram feitas com parafusos precisariam receber um reforço de uma chapa de aço soldada por cima. Entre as partes envolvidas, foi decidido que o problema seria mantido em sigilo, pois poderia gerar uma onda de pânico. Silenciosamente chegavam todos os dias após o término do expediente uma equipe de soldadores que trabalhavam durante toda a noite para manter a discrição e evitar suspeitas. Segundo relatos, esses funcionários foram obrigados a assinar um termo de confidencialidade para trabalhar na obra. Durante a realização dos reparos, os responsáveis precisaram lidar com a tensão de verem o furacão Ela se aproximar antes da conclusão dos trabalhos. Por sorte, o furacão mudou de rumo e a tragédia foi evitada. Às vezes é preciso contar com a sorte. Apesar do susto, os trabalhos foram concluídos, o prédio foi salvo e os envolvidos ainda contaram com mais uma pitada de sorte, pois justo quando o prédio passava pela adequação, os jornalistas da cidade de Nova York estavam em greve. Graças a esse fato, o assunto ficou escondido do público por quase 20 anos, sendo apenas discutido no círculo ligado aos setores da construção e imobiliário da cidade. Provavelmente até fosse tratado como uma lenda urbana. Mas a história chegou até os ouvidos de um jornalista chamado Joy Morgenstern, que publicou uma reportagem na revista The New Yorker. E então todos passaram a conhecer a história e também souberam dos riscos que muitos correram sem sequer imaginar a possibilidade. Felizmente, uma história que poderia terminar de maneira trágica teve um final diferente graças a uma estudante dedicada, que teve atitude, e um engenheiro que, mesmo sendo uma reconhecida autoridade no assunto, resolveu revisar seu trabalho. Ponto para os dois. E você, teria agido da mesma forma que a estudante questionaria um grande profissional da área? Além disso, você acha que eles agiram corretamente em manter o sigilo do problema? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.